E aí, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Vamos trabalhar essa semana a porcentagem nesse nosso novo modelo de educação conectada. Espero que vocês estejam gostando. Todo o material está sendo preparado com muito carinho para que vocês possam estar aí aprendendo com a gente, né? E esse material, essa aula de hoje, como todas, só que eu não tinha colocado ainda, né, ela segue a base, né, curricular do Estado de Pernambuco, né, o campo é grandezas e medidas, o conteúdo grandezas e relações entre grandezas, que foi o que vimos na aula passada, porcentagem e regra de 3 simples e composta. Regra de 3 simples e composta também vimos semana passada, ou na aula passada, e porcentagem, que é o que vamos ver hoje, né. A expectativa de aprendizagem tem aqui, e ele fala também sobre uma competência aqui. Que competência é essa? Né? A competência, ela pede que a gente lê, articular, interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas. Então aqui a expectativa de aprendizagem é que possamos construir noção de variação de grandeza para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano, identificar a relação de dependência entre grandezas, resolver situação-problema envolvendo a variação de grandeza direta do inversamente proporcional, analisar informações envolvendo a variação de grandeza com recursos para a construção de argumentação, avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandeza. Então, o nosso conteúdo, né, tá aqui, olha, conteúdo para o primeiro ano do ensino médio, tá aqui, né? Então, estamos dentro do programa, ok? E aí, não poderemos começar sem falar o que é porcentagem, né? Porcentagem é a razão entre um número e 100. Vimos razão na aula passada. E representamos essa razão pelo símbolo %. Utilizamos essa razão para representar partes de algo inteiro. E aí, porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo %. Esse é o símbolo da porcentagem. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. E aí, a representação da porcentagem, né? Temos aqui, ó, representada de duas formas, para que a gente possa entender melhor. Observa aqui, 50%, ó, é a metade, né? Mas a gente vai ver daqui a pouco. E aí, a porcentagem é uma razão centesimal, como eu tinha falado anteriormente, ou seja, de base 100. O denominador dessa fração sempre será 100. Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo pode ser representada por uma fração, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolo %, basta dividi-lo por 100. Ou seja, esse número que eu não sei qual é agora, né? Então basta pegar e dividir ele por 100. Vamos ver aqui uns exemplos, né? Veja os exemplos seguintes que mostram as diferentes representações de porcentagem. Lembre-se, para transformar a porcentagem em fração, basta dividir o número que acompanha o símbolo %, por 100 e simplificar a fração. Para transformar a fração em forma decimal, basta realizar a divisão. E aqui eu vou trazer exemplos para a gente, ó. Eu tenho aqui 2%. Transformando em um número decimal, é só dividir 2 por 100. Tá vendo? 10%, 0,1. 50%, 0,5. 100%, 1, porque 100 dividido por 100 é 1. 210% dá 2,1, porque 210 dividido por 100 é 2,1, certo? Perceba que quando escrevemos a porcentagem em 100%, é o mesmo que considerar o inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total.
Para fazer o caminho de volta, ou seja, dando uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100. Para que a gente transformasse, deixa eu voltar aqui, para que a gente transformasse a porcentagem em um número decimal, nós dividimos por 100. Mas se eu tiver, o que é que esse texto está dizendo aqui? E se eu tenho o número decimal e quero transformá-lo em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Porque a divisão e a multiplicação sabemos que são operações inversas. Não é verdade? Então 0,13 é igual a 13%. Por quê? Porque multiplicamos vezes 100. 0,5, 5%. 0,8, 0,05, 5%. 0,8, 80%. 4 vezes 100, 400%. Então, fazemos o caminho contrário. Quando eu quero encontrar, eu tenho uma porcentagem e quero encontrar o número decimal dessa porcentagem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir por 100. Mas se eu tenho o número decimal e quero transformar aquele número decimal em porcentagem, eu vou estar aí multiplicando por 100, tá certo? Como calcular a porcentagem? Vê como é fácil. Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária, né? Então, é simples. É só a gente multiplicar esse valor pela porcentagem que vai estar em sua forma decimal ou em sua forma fracionária. Eu prefiro deixar a porcentagem em forma decimal, mas aí fique à vontade, né? Vou trazer exemplos aqui pra gente, ó. Calcular 50% de 600. Quando aparece 50%, já vai aí uma dica. Antes de vermos o cálculo, quando a gente calcula 50%, quer dizer que eu estou calculando a metade. A metade de 600. A metade de 600 é 300, certo? Se fosse 50% de 50 reais, a metade de 50 é 25. Se fosse 50% de 25 reais, seria 12,50, porque a metade de 25 é 12,50. Então, 50% ele representa a metade, mas em cálculo, observe, sabemos que 50% é igual a 0,5, assim basta fazer a substituição e multiplicar os valores. 0,5 vezes 600 é 300, como a gente já tinha feito antes, né? Podemos também substituir os 50% na forma fracionária, ficando aqui, ó, 50% de 600. A questão aqui é, para não trabalhar os 50 vezes 600, depois dividir por 100, foi que fez, foi simplificado, né? 50 por 50, 1, 100 por 52, 50 e 100. 50 é o máximo divisor comum entre os dois. Eu já mostrei a vocês em aulas anteriores como calcular o máximo divisor comum. Podem procurar aí nos vídeos. O máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum, que é bem facilzinho. E aí encontramos o 300, certo? Logo 50% de 600 é 300. Veja que 50% representa a metade do total, que é 600, como já tinha falado anteriormente. E aí eu vou trazer agora mais dois exemplos, só que em forma de questões. Essa questão aqui foi do Enem, né? E tem um outro exemplo daqui a pouco. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu. E no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses 2 meses, essa pessoa teve, com esse investimento, em relação ao capital iniciado aplicado, ela teve um prejuízo de 2%, um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4%, o mesmo valor do capital aplicado. Vê que questão bacana para a gente discutir aqui. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. A questão ela não diz, ela não fala, né, quanto foi que essa pessoa investiu. Ela não fala, ela diz uma certa quantia. E na matemática, quando nós não conhecemos aquele valor, quando nós não sabemos aquele valor, o que é que a gente coloca? Nós colocamos a variável, né?
Então, seja X o valor que foi investido na Bolsa de Valores, como no primeiro mês, a pessoa teve um prejuízo de 30% desse valor. Então, temos que calcular essa porcentagem em relação ao valor investido e, em seguida, subtrair do valor investido. Veja, eu tenho aqui 30% de X. Por quê? Porque ela não perdeu 30% no primeiro mês, né, do valor que foi investido. Nós não sabemos que valor foi esse que foi investido. Então, é 30% de X. 30% transformando em número decimal, eu tenho 0,3. 0,3 de quem? De X. Então, eu tenho aqui, o prejuízo foi de 0,3x. Eu sei que X, preste atenção, a questão é saber agora quanto foi que sobrou dessa conta. X foi o valor que foi investido e 0,3x foi o prejuízo. Observe aqui, olha, x menos 0,3 dá 0,7x. Então, o que é que eu tenho na conta? O que é que eu não, né? Perdão. Essa pessoa tem na conta nesse primeiro mês. Ela teve, do dinheiro investido, ela teve 0,7x. Então, ela só tem agora na conta 0,7x. Mas aí veio uma boa notícia, porque no segundo mês ela perdeu 30% no primeiro e no segundo mês ela teve um lucro de 40%. Então, vai ser 40% em cima desse valor aqui, ok? Vamos ver aqui, ó. Como em seguida a pessoa teve um lucro de 40% sobre o valor que tinha sobrado, temos que calcular essa porcentagem em cima desse valor e em seguida somar o resultado disso ao valor sobrado. Tendo, observe, 40% de quanto? De 0,7x, que foi o valor que sobrou. Né? Essa pessoa não está mais com aquela quantia inicial, porque ela teve um prejuízo no primeiro mês. Então, 40%, que vai dar 0,4, de 0,7, que vai ser o quê? 0,28, porque 0,4 vezes 0,7 dá 0,28x de lucro. Ok? Observe o que vai acontecer aqui. 0,7 mais 0,28 dá 0,98x. Certo? Em relação ao que foi investido inicialmente, temos que a diferença é x menos 0,98x, que vai dar 0,02x. E 0,02x, em relação ao início, foi um prejuízo, um lucro, e aí? Como é que eu transformo isso aqui em número decimal, em porcentagem? Assim, né? 0,02 equivale a 2%. Observe que ele não teve os 100% mais. Ele só teve 0,98% do dinheiro que foi investido. Então, não é 100% aqui. Ele teve o quê? Um prejuízo em relação ao valor investido inicialmente. Logo, letra A. E o prejuízo foi de quanto? De 2%. Vamos para mais um exemplo aqui. Calcular o valor de 30% ao quadrado. Observe aqui que 30% é igual, ó, vamos ver aqui. Eu tenho 30% é igual a 30 sobre 100, não é isso? Ao quadrado. 30, eu vou estar simplificando aqui, ó, tirando os zeros. Eu tenho 3 sobre 10, 3 ao quadrado é 9, 10 ao quadrado é 100, 9 sobre 100 é igual a 9%. Esse material que estamos vendo hoje, ele foi tirado aqui desse site, certo? Esse material aqui foi tirado do Brasil Escola, ok? E aí, eu falo com vocês sempre, né? Qualquer dúvida, me procurem no Face, me procurem no Instagram, deixem qualquer dúvida no grupo, que aí o representante da sala manda para a Neide manda para a gente, e a gente está tirando essa dúvida com vocês. Podem perguntar também no nosso Google Sala de Aula. Quem ainda não acessou, acesse, é interessante. Lá eu tiro dúvida direto com vocês, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.